E fala nação rubro-negra, a mídia esportiva está encantada com os novos reforços do Flamengo, tá? É Saúl, é Samuel Lino, Emerson Royal, é Jorginho. Então vamos aqui com esse vídeo da ESPN Brasil, rasgando elogios aos novos reforços do Flamengo. Missão Europa, né? Só vem reforço da Europa pro Flamengo. O Flamengo vende um e traz três. Então, esse é o nível, é a grandeza do Flamengo. E nós vamos aqui com esse vídeo e você já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. E bora pro vídeo, bora pro que interessa. E o assunto agora é Flamengo. Olha aqui na tela. Flamengo cada vez mais europeu. Esse é o Samuel Lino, né? Ainda com a camisa do Atlético de Madrid. Vamos acompanhar, vamos ouvir o que disse o técnico Felipe Luiz sobre os reforços. Flamengo cada vez mais forte, hein? Felipe Luiz. Bom, falei com os dois. O Saúl tá sem jogar desde maio, se não me engano, mas vinha treinando, né? Não vinha treinando com a equipe, vinha treinando sem bola, no caso, só condicionando. Então ele está condicionado, mas ainda precisa de mais tempo, mais treinos. E o Emerson vinha fazendo a pré-temporada junto com a equipe, né? Então pode ser que a gente possa contar com ele aí um pouco antes. Mas eu acredito que sejam os dois rápido, porque estão muito em forma. São jovens e tem essa memória muscular que é importante. Sobre a posição do Saúl, vejo ele em todas as posições do meio-campo e é um cara que vai somar muita qualidade pra gente, competitividade, é um cara super competitivo. Tem muita chegada na área, tem gol, cabeceia muito bem, além da qualidade técnica individual que é o que fez ele fazer a carreira que ele fez. Então, estamos muito felizes de poder contar com ele aqui. Vamos lá então. Muitas opções para Felipe Luiz. E olha só o que ele tem de jogadores, de opções, né? Em cada posição. Goleiros. Rossi, que é o titular, Matheus Cunha e Diogo Alves. Zagueiros, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz e Cleiton. Laterais, como é o nome dele? O Wesley foi embora agora, né? Laterais, Varela, Emerson Royal chegando agora, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. É muita gente, hein? Se precisar de última necessidade, o Danilo pode fazer um freela ali na direita. É verdade. 3 opções em cada lateral. E o Saúl já jogou de lateral esquerdo na vida dele. Volantes tem o Alan, o Pulgar que tá lesionado ainda, vai demorar mais um pouco para voltar, Jorginho e Everton Araújo. Meias, Arrascaeta, Nico de la Cruz, Saúl chegando agora, Lohan e Matheus. Lohan tá sumido, né? Ele tinha ido pro Sub-20, jogou inclusive aquele amistoso contra o Leverkusen, foi muito bem, mas tá por lá. O Matheus Gonçalves também jogou esse amistoso, os dois arrebentou, né? Os dois foram os destaques. Dois arrebentaram. Mas hoje o Matheus Gonçalves está à frente do Lohan na lista de prioridades do Felipe. Tem razão. Atacantes, Pedro... Aí é muita gente, hein? Pedro, que teve aquele momento ali ruim, mas tá voltando, tem sido titular. Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael, Plata, Juninho, Wallace Ian e Samuel Lino. É gente pra dedéu, hein, Eugênio, como vocês dizem lá no Rio de Janeiro? É gente pra caramba. É gente à beça. O que podemos dizer desse Flamengo cada vez mais forte? Professor Felipe Luiz, só para rimar, está cada vez mais feliz. É um elenco em constante renovação, né? Esse Flamengo, que ganhou o apelido de malvadão por alguns, vem de 2019, né? De 19 para cá, restam no time hoje o Arrascaeta e o Bruno Henrique, se não me engano. Não sei se tem mais alguém. Tinha o Gerson que foi embora. O Gerson foi embora. Só na comissão técnica, o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz. Sim, mas não são mais jogadores. Não, mas isso mesmo. E vai trocando. Agora, por exemplo, acabam de sair o Gerson e o Wesley. Estão chegando aí o Saúl, Samuel Lino, Emerson Royal. Então, o time vai trocando e vai mantendo o alto nível. Essa é a grande questão do Flamengo, a capacidade de investimento. Importante lembrar, né, que o Flamengo passou por um período ali de 2013 até 2018 de
arrochar as contas, né? de não fazer grandes investimentos, de segurar, de ter times mais fracos para botar as finanças em dia. E, a partir dali, ele ganhou uma capacidade de investimento muito grande, porque é um clube que tem uma receita gigantesca, por ter a maior torcida do Brasil. E agora, nesse meio de ano, o Flamengo ganhou dinheiro, porque o Flamengo foi jogar o Mundial de Clubes, classificou-se em primeiro lugar do grupo dele, ele ganha o prêmio pela participação no Mundial de Clubes, ganha o prêmio por passar de fase, ganha o prêmio por ter sido o primeiro colocado, e, além do que, vendeu 2 jogadores a preços altos. Então, o Gerson e o Wesley, todos eles saíram. O Gerson, 25 milhões, né, de euros. O Wesley, 22, se não me engano. E com esse dinheiro, somando o que ganhou no Mundial de Clubes, o Flamengo ganhou caixa para fazer investimentos e trazer esses jogadores do futebol internacional. É que o Flamengo pensa grande. A venda do Alcaraz também contribuiu muito, né? O Alcaraz, no início do ano, foi mais para botar dinheiro em caixa. Que o Flamengo, a atual diretoria, né, do BAP, recebeu um Flamengo com pouco dinheiro em caixa, já que a diretoria anterior gastou muito, comprou terreno para fazer estádio, tinha contratado o próprio Alcaraz e o Plata. No meio do ano passado, o Flamengo fez um investimento muito alto, e no segundo semestre também, e virou o ano com pouco dinheiro em caixa. Então o Flamengo precisava botar dinheiro, aí vendeu o Alcaraz rapidamente, emprestou, depois vendeu, e aí reorganizou seu caixa, fez a base, só que dinheiro mesmo para contratação é muito agora desse meio de ano. Mundial de Clubes e as 2 vendas caríssimas que ele fez. Está vendendo bem os seus jogadores. Né? E o Gerson é um jogador já com uma idade, né, que normalmente a Europa não vai buscar com esse valor de investimento. E o Gerson nem foi vendido, né? O Zenit pagou a multa. Pagou a multa, né? Pagou a multa. Mas entra como dinheiro do Flamengo. Sim. E aí você tem capital para buscar jogadores. Por exemplo, acho que o dinheiro mesmo pesado é no Samuel Lino. O Saul e o Emerson Royal não são esse investimento tão alto. Mas são jogadores que eles olham para cá e que eles entendem, poxa, eu tenho um clube ali forte que para mim é interessante no meu projeto de carreira fazer parte desse projeto do Flamengo. Então o Flamengo também hoje atrai esses jogadores de nível europeu, de nível internacional, e cada vez mais o Flamengo vai se aproximando desses clubes de segundo escalão da Europa. Não é... E consegue pagar, né? Porque os caras vêm... Sim, porque eles não viriam se não conseguisse pagar. Imagina a folha de pagamento. Eu vivi anos e anos de cobertura de futebol no Rio de Janeiro e o Flamengo estava sempre com o salário atrasado, sempre, 2, 3 meses. E os ex-jogadores do Flamengo falam sobre isso abertamente, né? E arrumou, desde a passagem do Eduardo Bandeira de Melo pela presidência do Flamengo, as coisas foram se ajeitando. E o Flamengo parece que, nesse aspecto aí administrativo financeiro, está muito bem e vai seguir forte. E seguindo forte, consegue atrair esses jogadores. Vou pedir para colocar a tela de novo, antes de você falar, Breiler, a tela com as opções do Filipe Luís, porque eu tenho uma dúvida em relação, principalmente aos meias, mas pergunta que eu tenho, alguma posição do Flamengo ainda precisa de reforços? Por que eu citei meias? Principalmente por causa do Arrascaeta e do De La Cruz. Os dois, notadamente, com problemas físicos. O De La Cruz foi até alvo de polêmica recente, né? Semana passada. E o Arrascaeta, a gente sabe que de uns tempos para cá, ele tá sempre desfalcando o time. Porque essa é uma temporada atípica. Mesmo que ele não tenha lesão, ele já não tem mais o físico para jogar todos os jogos da temporada, além das convocações para a seleção uruguaia. Precisa de reforço para meia? Lembrando que o Carrascal tá para chegar também, tá pra né? chegar. Então, isso é para essa posição. Exatamente. No início do ano eu falei aqui sobre o Arrascaeta, porque ele vinha tendo temporadas anteriores em que ele estava sempre machucado, não conseguia jogar 90 minutos, desfalcava muito o time. Esse ano está sendo diferente. Esse ano tem sido um Arrascaeta ali constante. Começou arrebentando. Ele já não está rendendo hoje, fazendo os gols que fez no início do campeonato, mas ele está presente. Ele tem jogado regularmente. Tomara que fique assim até o final do ano. Eu também. Não só para os rubro-negros, mas para quem gosta de um futebol bem jogado. É uma maravilha assistir ao Arrascaeta jogar, mas... Lembra que você falou no início do programa? Até o final do ano, de repente, a conta pode chegar para esses times que têm muitos jogos, participam de todas as competições, como o Flamengo, que foi inclusive ao Mundial. Tomara que o Arrascaeta aguente e esteja sempre em campo, mas não é o que a gente mas o que foi dito, né? O Carrascal é um jogador que vem para essa posição. Exato.
E aí, O próprio Saúl pode jogar ali quebrando um galho. É o suficiente Aí, chegando o Carrascal? Acho que aí fecha o elenco. Assim, e até imaginando que algum atacante saia ainda, né? Muitos falam da questão do Michael, do próprio Cebolinha, que até que perdeu espaço. Assim, não tô falando que tem que vender esses caras, mas assim, se sair, acho que já tá bem abastecido com a chegada do Samuel Lino, com o crescimento do Alacian. Então acho que o Flamengo já tem Luiz Araújo. do Luiz Araújo. Henrique. Então já tem, perdendo uma peça, assim, tipo, com ponta e tudo mais, o Flamengo já tá bem suprido ali nesse setor. E para mim, todas as posições estão muito bem estruturadas. E acho que esse nível de contratação e a forma como o Flamengo vai lá e contrata rapidamente, resolve, acho que mostra muito como esse clube se consolidou no trabalho que fez, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Não é nenhuma irresponsabilidade que o Flamengo faz. De ir lá e na Europa busca os jogadores, mesmo o valor do Samuel Lino. O sucesso esportivo que tem tido, a venda de jogadores, o sucesso também tem na base com os jogadores. A venda do Wesley está aí para mostrar. Acho que o Flamengo ele atingiu um patamar muito alto, estrutural, que hoje ele é o natural. O Flamengo na Europa é buscar jogadores, repor e manter esse elenco que é extremamente forte. Assim. Então, e pensando no que ele vai lutar, que é todos os títulos, eu acho que ele está certo, né, montando um elenco desse tamanho, porque eu vejo ele com condições de brigar em todas as frentes. Lógico, é muito complicado cada vez mais você, ainda mais quando a concorrência sobe, você está acostumado com Flamengo e Palmeiras nos últimos anos, agora você vê o Cruzeiro também investindo, o Botafogo, campeão brasileiro de Libertadores. A concorrência te faz ter que investir cada vez mais para você seguir brigando por tudo. Palmeiras investindo mais. O Palmeiras investindo mais, foi o disparado ano que o Palmeiras mais se movimentou. Então, isso também te induz a ter um elenco muito mais robusto. E acho que o Flamengo faz movimentações que, mais do que o nome de buscar jogadores no futebol europeu, são jogadores que fazem sentido. Não é simplesmente pela grife. Buscou o Jorginho porque é um cara que tem carreira na Premier League. Não, é porque o Jorginho chega e joga como se parecesse que ele está 6 anos lá no Flamengo. Então, assim, acho que as contratações fazem muito sentido. Não só por grife, muito pelo contrário. Acho que por jogadores que ainda entregam muito dentro de campo. E essa janela do Flamengo também serve para acalmar os ânimos e para o torcedor ter um pouco mais de paciência também, né? Aquele escândalo lá na época que o Flamengo tentou contratar o Mike Johnston. Nossa, não tem nível para o Flamengo e vai contratar esse cara e não traz jogador pesado. Tudo no seu tempo. E se tivesse contratado o Mike, isso não significava fechar as lacunas do elenco, ou não significava que o Flamengo pararia ali no mercado. Mas é que faz sentido também, no momento em que o Flamengo está, não só contratar Saúl, Samuel Lino, Carrascal, mas também jogadores como o Juninho, como o Mike, para composição de elenco, para ter uma profundidade maior. E aí não significa também que esses caras serão protagonistas. E o principal, ocupa uma parcela muito pequena do orçamento, da folha salarial. Então o torcedor do Flamengo precisa ter essa maturidade. Daqui para frente, não vai ser só contratação nível Samuel Lino. Vai ter também gente para compor. E eu vejo que um cara que tem sido contestado, até de uma forma desproporcional, o José Boto. Até aqui, o Boto faz um trabalho de excelência no Flamengo. Ele tem feito as contratações necessárias, tem tentado profissionalizar o departamento de futebol, e a gente sabe como isso é difícil, como isso gera reação interna de muita gente que não fica satisfeita e de alguma maneira tenta fazer uma sabotagem interna para que não dê certo. Mas olha os reforços que ele entregou para o Flamengo. Tirando o Juninho, né, que é uma questão à parte, uma contratação de oportunidade, mas a gente não pode se esquecer, Danilo e Jorginho são jogadores de altíssimo nível, jogadores de seleção que qualificam bastante o elenco. E agora, possível chegada do Carrascal, Saúl, Samuel Lino e o Emerson Royal, numa reposição necessária e rápida ao Wesley. O Wesley saiu, já tem um substituto. Não significa que vai dar certo. O Varela, a princípio, é o titular e o Emerson Royal vai ter de remar bastante para tirar a posição do Varela, que é um jogador valorizado pelo Filipe Luís. Mas as contratações chegaram. O diretor de futebol trabalhou bem no mercado. Então a gente também ele ficou desgastado com a história de vazamento, até com a história de falta de convicção da própria presidência, né, no trabalho, quando volta atrás em contratação por repercussão negativa na torcida. Mas eu vejo que o Boto tem feito um bom trabalho há um semestre, né?
7 meses de Boto trabalhando no futebol brasileiro e ele já mostrou também que está à altura da responsabilidade desse cargo de gerir um orçamento do tamanho do Flamengo. Agora há pouco tinha uma pergunta aqui na tarja, que era a seguinte: o Flamengo está descolando dos outros times? O professor Celso Zelt, quando está aqui, ele fica sempre atento, ele não deixa passar nenhuma. Como já é a segunda vez que eu falo do professor... Estou com saudade, né, Abel? Estou com saudade, Abel, sim, você acertou. Estou com saudade do amigo professor Celso Zelt. Eu queria saber se quando eu estive de férias ele teve com saudade também. Também. Tá. Não só do papo, mas os papos de samba que a gente tem aqui também, né, nos nossos intervalos. Mas e aí a pergunta, o Flamengo está descolando dos outros times, Eugênio? Olha, Abel, a gente vai olhar no mercado, a gente tem hoje outros players. Gostou, Abel? Outros players do mercado de contratações, né? O Palmeiras esse ano investiu muito. O investimento do Palmeiras na contratação de jogadores, né? Do valor de um Vitor Roque, de um Paulinho, de um Facundo Torres. Sousa. O Sousa, que chegou agora, ele está ali. O Palmeiras talvez não tenha o faturamento do Flamengo, mas também é um clube muito bem administrado, muito organizado economicamente, que conseguiu um patrocinador novo essa temporada, deu um gás, e depois de um período ali sem fazer grandes investimentos, para esse ano fez, até porque havia necessidade de fazer uma renovação do elenco. O Botafogo é outro clube que a gente sabe que está aí numa situação, né, de indecisão, né, com relação ao seu proprietário, até o Eagle Group, o John Textor, vai sair, não vai sair, vai recomprar o clube. Mas ainda assim a gente olha para o Botafogo, fez investimentos. Montoro, Matheus Cunha... Arthur Cabral. Matheus Cunha não, Arthur Cabral, o Caio, né, Pantaleão. Caio Pantaleão e Danilo vai por aí. agora. É o Danilo, é uma contratação Danilo, um absurdo. gigantesca e tal. Então ele está sempre mexendo, né? Javier Correia, que chegou e tal. Então são, assim, eu acho que são os 3 clubes que têm feito, assim, maior aporte, né, de contratações, de investimento para contratações no futebol brasileiro. Mas é claro, o Flamengo acho que talvez seja o clube que seja mais recorrente nesses anos de 2019 para cá em fazer investimentos maiores na montagem de elencos mais fortes. Nem sempre o Flamengo tem os resultados condizentes com esse investimento. Entendeu? Mas é um clube que está sempre colocado como um dos candidatos a título. Nos últimos anos não ganhou tanto. Desculpe, você citou bem, além do Flamengo, Botafogo e Palmeiras. E aí eu pergunto, o Cruzeiro entra onde nessa equação? Aí está um pouco abaixo no investimento. Gastou muito dinheiro. Investimentos fortes também. Porque o Cruzeiro, ele quando de salário... Quando o Pedrinho chega, ele tinha um elenco praticamente desconhecido. Ele remonta o elenco do Cruzeiro em um ano. Do meio do ano passado para cá. Fabrício Bruno, Gabigol, Caio Jorge, muita gente. E mais, Eduardo, Dudu, Wallace, Matheus Henrique. Você vai ver, quase todo mundo chegou depois do Pedrinho. Então, o Flamengo ele vem montando esse elenco desde 2018, por ali, finalzinho do mandato do Bandeira. Em 16 chega o Guerreiro, depois chega o Everton Ribeiro, Diego Ribas. Ele começa ali, mas a pancada é em 19, quando chega mais gente. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e tal, não sei o quê. Então, desde então, o Flamengo tem mantido regularmente um time, troca 3 a 4 ali. O Cruzeiro montou tudo novo, então ele fez um aporte inicial na janela de meio do ano passado e no final do ano passado, muito grande, para agora o Cruzeiro já pisa um pouco no freio, já fala em contratar jogadores mais jovens, com potencial e tal. Tem feito investimentos, é verdade, mas investimentos um pouco abaixo do que eu citei aqui de Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Breiler e André, é isso? Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, e aí vem logo depois Bahia? Bragantino? Ou não? Mas aí já tem uma diferença grande, né? Acho que o Bahia... Por isso que eu falei, depois abaixo. O que eu gosto do trabalho do Bahia é que ele é gradativo. Ele é do time que briga contra o rebaixamento no primeiro momento ali com o Rogério, quando ele chega no meio da temporada, monta um time titular forte na última temporada, em que em algum momento parecia ter atingido o teto, mas consegue voltar a Libertadores. Para esse tem mais investimento, consegue ter um pouco mais de peça e imagino que vai se fortalecendo ano a ano de uma forma mais
sem dar um salto tão gigantesco, né? Sustentado. Exato. Então, assim, eu gosto muito do planejamento do Bahia. Acho que o time tem conseguido evoluir ano a ano e de uma forma mais cautelosa. Mas ainda os três, né? O Cruzeiro está um pouco abaixo, concordo com o ponto que o Eugênio falou, até porque o Cruzeiro contratou muito, mas daí depois vem o técnico e aí ele identifica como vai ser esse time titular. Tanto que uma das grandes contratações, o Dudu, saiu. Então, assim, tem um processo de entender, acho que o Cruzeiro ainda está se estabelecendo nesse cenário, mas tem um time forte. Isso é inegável, com um potencial financeiro acima da maioria do futebol brasileiro, mas pensando pela questão do tempo, que já está assimilado o trabalho, o Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo estão à frente dos demais. E por que nunca citamos o Fluminense, que recentemente ganhou uma Libertadores e que fez um grande Mundial? Porque não faz investimento. E repatriou figuras como Marcelo, Thiago Silva. E assim, o sucesso... Estavam livres no mercado, né? E o sucesso do Fluminense, acho que a gente está falando de competições muito pontuais. A Libertadores e a boa campanha no Mundial. Torneios até de mata-mata. Não é um elenco que está lutando pelo Campeonato Brasileiro todo ano. E que o Eugênio destacou, desculpa, André. Imagina. Que é formado, esse grande time do Fluminense aí dos últimos anos, que ganhou a Libertadores e tal, ela é uma mescla de jogadores que vieram praticamente sem custo, mas grandes jogadores, Marcelo, o Thiago Monstro, o Felipe Melo, e joias da base. Exato. Correto? Exato. Martinelli, André e outros. Você não vê o Fluminense no mercado fazer grandes contratações, pegar um jogador grande, trazer da Europa, um jogador, né, como o Flamengo tem trazido aí. Não, ele vai na base e vai nos ex-jogadores que já foram do Fluminense. Mas muito mérito também no trabalho. Não de ter uma base como tem o Fluminense, como tem o Palmeiras, não é? Não estou tirando do mérito. A questão é que a gente está falando dos investimentos. Sim, tá certo. Até porque não tem esse potencial todo para investir. Agora mesmo, a diretoria do Fluminense está sendo cobrada porque o Fluminense ganhou dinheiro no Mundial de Clubes. A premiação, por mais que tenha sido descontada lá, a questão de impostos e tal, é um dinheiro bom. Depois vendeu o Arias, é outro dinheiro bom. Tem um percentual da venda lá do João Pedro, né? Que sempre vai para o clube formador, que entrou também. Então o Fluminense hoje tem um dinheiro para investir. Precisa investir. Dá sinais dentro do campo de fragilidade. Mas aí o torcedor olha o que se comenta no noticiário. Não, vem aí o Vitinho. Sabe, é verdade também que o Fluminense precisa pegar uma parte desse dinheiro, ou uma boa parte desse dinheiro, e ajudar a pagar a dívida. Tem um monte de dívida para pagar. Não está com essa saúde financeira. Mas o torcedor quer olhar e ver esse dinheiro ser investido também no time de futebol. Para qualificar, porque com a saída do Arias, o Fluminense sofreu um baque gigantesco e tem tido dificuldades para reproduzir um bom futebol. E nessa discussão, eu também acho que um ponto que é muito importante de ser colocado, e aí especificamente de Flamengo e Palmeiras. O Botafogo tem tido sucesso, mas ali a partir de 23 que dá o salto. O Palmeiras está falando de uma década que está indo muito bem, e o Flamengo, a partir de 2019, falando em questões financeiras com sucesso esportivo, porque o Flamengo antes estava se adequando financeiramente para poder viver esse período que está vivendo agora. A gente fala da saúde financeira, ela é fundamental, mas ela não é tudo. Assim, você ter potencial para contratar, conseguir montar um time... Porque qualquer contratação é de risco. Às vezes pode ser que ela não dê certo. Você vai pegar na Premier League grandes times que investem demais, o Manchester United não está mal por causa de falta de dinheiro. Então, assim, não é só porque o Flamengo contratou bem, tem dinheiro, ou que o Palmeiras está numa boa saúde financeira. Tem o mérito também desses times de conseguirem se manter. Porque o Flamengo lá de 2019 que encantou, o Eugênio lembrou agora há pouco, é só o Arrascaeta que continua, e o Bruno Henrique que continuam. Então, assim, por mais que você tenha dinheiro, o risco de contratação e mudando um time vencedor não é garantia que você vai manter esse sucesso. E o Flamengo conseguiu isso, o Palmeiras, até investindo menos num primeiro momento, e agora que investiu mais, conseguiu isso. Então, às vezes a gente olha, não, mas tem dinheiro, é fácil. Cara, às vezes você tem dinheiro e você erra. E você vê muito disso em futebol europeu, por isso que é também bom destacar esse mérito para não achar só que guardou dinheiro, se equilibrou e resolveu os problemas e é só isso. Não é só isso, tem muito mérito nos dois trabalhos. Aqui no Brasil mesmo, o Corinthians tem dinheiro, né? Tem uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro, mas não monta elencos à altura desse orçamento. Então, eu lembro, na época do fim do Clube dos 13, o grande assunto era agora vai rolar uma espanholização do futebol brasileiro entre Flamengo e Corinthians, monopolizando, e o Corinthians, nesse aspecto, ficou para trás, mesmo tendo uma torcida quase 2 vezes maior que a dos principais rivais,
Palmeiras e São Paulo, o Corinthians não consegue gerar lucro proporcional à sua grandeza, que faz com que esteja no patamar do Flamengo. A obrigação do Corinthians era estar num patamar de elenco muito próximo ao do Flamengo. E hoje a gente enxerga uma diferença considerável entre os elencos, mesmo o Corinthians pagando caro por sua folha salarial. Então isso significa também que houve competência do Flamengo em gerir esses recursos e também de chegar a esse patamar de poder fazer uma contratação como a do Samuel Lino. Porque outros clubes hesitariam ao investir tanto dinheiro num jogador como Samuel Lino, que não tem nome no futebol brasileiro. Samuel Lino é muito valorizado no futebol europeu, mas aqui, pelo fato de ter jogado pouco, não é um jogador tão conhecido. Então outros clubes falam, não, a gente, se fizer um investimento dessa forma, a torcida vai chiar, não conhecem o cara. O Flamengo não, sabe do potencial do jogador, não olha só o nome. Que bom que dessa vez o Flamengo foi além, né? Não vamos olhar muito repercussão de torcida, vamos olhar a necessidade do time. E é um investimento, para mim, que tende a se pagar. O Samuel Lino é um bom jogador e as pessoas, às vezes, se cegam pelo clubismo, né? Porque o Samuel Lino, eu lembro que pouco tempo atrás tinha gente, e aí, na minha visão, né, pela fartura de jogadores que o futebol brasileiro tem de atacantes, até exagerado, pedindo Samuel Lino na seleção brasileira e tal, mas existia esse apelo há pouco tempo. E aí o jogador chega no Flamengo, nossa, o Flamengo pagou 25 milhões de euros, 22 milhões de euros pelo Samuel Lino. É um jogador que estava jogando num grande clube europeu, que era útil ali no elenco do Simeone, jogava bastante, e é o preço que o mercado coloca. Então o Flamengo fez um investimento, para mim, muito plausível, porque é um grande jogador. E só para finalizar esse assunto, eu citei agora há pouco o Bahia, o Bragantino ali um pouco abaixo, mas eu acrescentaria o Internacional, ali no mesmo nível de investimento, talvez, do que o Bahia, não é? Talvez não com a mesma saúde financeira, porque esses dois clubes que você citou antes têm investimentos internacionais, né? Fazem parte de se você conglomerado. For ver folha salarial, quando você tem Ener Valencia, Borré, Alan Patrick e outros, e o próprio Atlético Mineiro também, né? A dificuldade de bancar está muito grande, né? O Inter tem dificuldades financeiras, assim como o Grêmio, como vários outros clubes que não têm esse aporte internacional. Então, o Bragantino e o Bahia, eles têm a tranquilidade de grupos que são grupos mundiais de futebol, que têm clubes em vários continentes e que dão esse suporte. Mas você vê que não são investimentos também, porque tem que ser projetos que se sustentem. Não acha que vai chegar aqui o Grupo City, botar um caminhão de dinheiro, porque acha bonitinho botar um caminhão de dinheiro. Não, tem que ser um projeto sustentável. A mesma coisa o Bragantino lá. Os caras fizeram um aporte, né? Estão construindo um estádio, né? Reformando lá o Nabizão e tal, um CT espetacular. Só que não é assim, vai sair contratando os maiores jogadores do mundo, não. Tem que ser construído o projeto. É um aporte para manter uma base, uma estrutura para que o projeto cresça. Então, você não vai ver o Bragantino buscar um jogador no Atlético de Madrid. Ele vai buscar aqui, no próprio futebol brasileiro, no futebol sul-americano, até porque esses jogadores você pode, de repente, refazer, né, o investimento com revenda para o futebol do exterior.